Deixa eu te perguntar uma coisa que provavelmente já passou pela sua cabeça em algum momento, mas talvez você nunca tenha parado para analisar de verdade. Você lembra daquela cena absurda do Jurassic Park quando o T-Rex aparece pela primeira vez? Pô, a gente tem a chuva caindo, os carros parando, a cerca sem energia e de repente aquele impacto no chão, o copo da água tremendo e aí o monstro simplesmente surge da escuridão. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Essa é uma das cenas mais icônicas do cinema. Não falo nem dos filmes de super-herói, falo realmente do cinema. Só que existe um detalhe nessa sequência que acaba gerando discussão entre os fãs há mais de 30 anos. Porque depois que o T-Rex aparece, ele ataca os carros, empurra o veículo do Tim e o carro simplesmente cai em um penhasco gigantesco dentro do cercado. E aí vem a pergunta que deixa todo mundo confuso. Se existe um abismo enorme dentro do cercado, se tem um precipício gigantesco logo ali, então como diabos o T-Rex saiu daquele lugar segundos antes? A técnica não é se concentrar no lugar onde se quer ir, mas sim na pessoa que está nesse lugar. É preciso sentir sua energia, por isso não dá pra ir a lugares que não se conhecem. Quando ele aparece pela primeira vez, o chão parece completamente plano, mas poucos minutos depois surge um buraco gigantesco que parece ter dezenas de metros de profundidade. E isso fez com que muita gente acreditasse durante anos que Jurassic Park tinha cometido um erro gigantesco de continuidade. Mas a verdade é que não tem erro nenhum, existe uma explicação muito clara pra isso aí. Só que o filme acaba não deixando isso tão evidente. Mas quando você começa a olhar os detalhes da produção, o roteiro original e até os mapas usados na criação do filme, a cena começa a fazer muito mais sentido. Então se prepara, porque quando você entende como esse cercado realmente funcionava, essa cena do T-Rex escapando fica ainda mais genial. Então vamos lá entender o que realmente aconteceu. Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, o que vamos ver agora é uma daquelas curiosidades de cinema que quando você descobre, parece uma peça perdida do quebra-cabeça simplesmente se encaixando. Porque eu imagino que pelo menos aqui todo mundo lembra da cena, né? Não. Sim. Não! Olha sim! Os carros da excursão param em frente ao cercado do T-Rex, vemos a cabra ali, parada, servindo basicamente de isca, e o guarda do parque, o Moodle, até manda aquele aviso bem tenso: preparem o protocolo do Tiranossauro. Só que quando o filme acaba mostrando pra gente o cercado pela primeira vez, tem um detalhe bem importante. A cerca está cercada por vegetação, arbustos, folhas, árvores, tudo cobrindo a parte inferior da estrutura. Ou seja, você não consegue ver exatamente como o terreno ali dentro funciona. Só que existe um momento bem rápido e que pouca gente percebe. Se você olhar com atenção, dá pra ver que um lado da cerca desce em diagonal, acompanhando uma espécie de declive no terreno. E isso é essencial pra você entender tudo. Porque quando o T-Rex ele finalmente aparece, ele não surge de um buraco, ele simplesmente caminha até a cerca e quando ele encosta nela, ele percebe uma coisa: a energia ela tá desligada, a cerca não está eletrificada. E nesse momento ele começa a destruir os cabos. Ou seja, até ali tudo parece normal. O problema, de fato, ele começa depois, porque quando o T-Rex ataca o carro das crianças, ele empurra o veículo e o carro despenca em um penhasco gigantesco dentro do cercado. E aí acaba surgindo aquela pergunta clássica: você conhece o Mario? Que Mario? Da onde é que esse abismo surgiu? Porque poucos segundos antes parecia que o terreno ali ele era completamente plano. E é aí que a gente acaba entrando em uma explicação que pouca gente conhece. E isso é super normal, porque a explicação de fato, ela não está presente dentro do filme, e sim dentro do roteiro original do Jurassic Park. O roteiro ele foi escrito pelo David Koepp e nele existe uma descrição bem específica da geografia do cercado. Segundo o roteiro, o lugar aonde o T-Rex aparece tem uma área de terreno inclinado, quase como uma colina artificial. Essa área elevada foi construída justamente para que os visitantes do parque pudessem ver o dinossauro de perto durante o passeio. Ou seja, o T-Rex ele subia nesse terreno inclinado justamente para alcançar a cabra. Esse era basicamente o palco dele para a atração. Só que do lado dessa colina existia outra estrutura, que no caso seria um fosso gigantesco. E esse fosso fazia parte do sistema de segurança do parque. Lembra quando o advogado do filme pergunta pro Hammond se o parque era seguro? Pois é, ele fala que existem mais de 80 quilômetros de cerca, sensores de movimento e principalmente fosso de contenção de concreto. E pois é, o cercado do T-Rex era justamente um desses lugares. Ou seja, esse dinossauro, o T-Rex, ele estava presente numa área que tinha duas características diferentes. De um lado a gente tinha um terreno inclinado e do outro um precipício enorme. E o carro acabou sendo empurrado exatamente na direção errada. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Só que se prepara porque agora a parada fica ainda mais interessante. E eu digo isso porque essa explicação toda, ela não vem só do roteiro original. Durante a produção do filme, a equipe acabou criando mapas detalhados do cenário da cena. E esses mapas foram usados por Phil Tippett e pela equipe responsável pela animação e coreografia das criaturas. Nesses mapas dá pra ver claramente a estrutura do cercado, existe também a estrada do passeio, existe a cerca e logo atrás da cerca, uma área de terreno inclinado aonde o T-Rex sobe. E do lado, adivinha só, um fosso gigantesco. Então vamos lá, vamos responder de vez. O que de fato aconteceu dentro dessa cena? Bom, quando o T-Rex ele começa a brincar com o carro, ele gira o veículo, empurra ele e muda completamente a posição dele em relação à cerca. Ou seja, o carro ele já não está mais no mesmo ponto da estrada aonde ele começou. No caso, então ele foi empurrado para um lado diferente. E é exatamente por isso que quando o carro cai, ele despenca dezenas de metros dentro do cercado, porque ele foi jogado direto no fosso de contenção. Agora presta só atenção nesse outro detalhe. Existe também uma outra fonte que reforça ainda mais esses detalhes que eu acabei de falar. Um site chamado Dinosaurs Protection Group, que existe dentro do universo expandido de Jurassic Park, publicou um relatório chamado Investigation The Old Park. Nesse relatório aparece uma imagem mostrando o cercado do T-Rex durante o dia, e nessa imagem dá para ver claramente a colina inclinada que leva até a cerca. Inclusive nessa visualização aparece 3 braquiossauros usando essa inclinação para subir o terreno. Ou seja, o caminho que o T-Rex usou para subir a cerca realmente existe. Só que ela simplesmente não aparece durante o filme porque a cena ela é escura, ela é chuvosa e cheia de vegetação cobrindo a área. Mas a estrutura ela está ali e sempre esteve. E quando a gente pega para juntar todas essas informações do roteiro, dos mapas da produção, a representação canônica do parque, a cena finalmente começa a fazer sentido. O T-Rex ele não escalou um penhasco, ele saiu por um trecho elevado do terreno, enquanto o carro caiu em uma parte completamente diferente do cercado. E sabe o que é o mais curioso disso tudo? É porque essa confusão toda que a gente ficou explicando aqui pra vocês no vídeo de hoje, ela acabou ajudando muito o filme. Afinal, essa cena acabou deixando o Jurassic Park ainda mais assustador. Porque quando o carro despenca naquele buraco, a sensação é de que o parque inteiro é muito mais perigoso do que parecia. E isso reforça uma das ideias centrais do Jurassic Park, a ilusão de controle. O parque inteiro foi construído com a ideia de que os humanos podiam controlar a natureza, com cercas elétricas, protocolos, sistema de segurança, fossos gigantes, só que bastou uma falha de energia para tudo desmoronar. E naquele momento, o T-Rex não era só um dinossauro, ele era uma prova viva de que o parque inteiro era uma bomba relógio. E é por isso que agora eu quero muito saber a visão de vocês sobre tudo isso. Vocês acham mesmo que um sistema como esse do Jurassic Park realmente poderia vir a funcionar? Porque, gente, mesmo com um fosso gigantesco, mesmo com cercas elétricas, a gente tá falando de um predador de mais de 7 toneladas. Um animal com uma força absurda. Então, será que se o Jurassic Park tivesse sido aberto pro público, era só uma questão de tempo para ele ruir de vez?